Olá pessoal, de novo, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no meu canal. E gente, esse vídeo é mais um da série Diogo Responde, e as perguntas que eu vou responder hoje foram enviadas por inscritos aqui do canal, lá no nosso grupo no Telegram, tá? Pra quem não sabe, a gente tem um grupo no Telegram, e eu pedi lá, né, postei lá, quem quisesse mandar alguma mensagem, alguma pergunta no caso, né, que eu ia responder em vídeo, não é? E agora estou gravando o vídeo neste exato momento e vou ler aqui as perguntinhas que me mandaram lá. Várias perguntas, na verdade. E na verdade, assim, várias perguntas por pessoa, né? Então eu vou separar por pessoa aqui as perguntas. As primeiras perguntas aqui serão da Ana Beatriz S. Jesus. E ela perguntou o seguinte: você poderia falar da dinâmica de um autista e as interações sociais? Relacionamento afetivo, as estereotipias, como você lida com crises. Vamos por aí, por enquanto, que tem mais um final aqui, mas eu vou ler de novo, na verdade. Você poderia falar da dinâmica de um autista e as interações sociais. Vamos por partes. Cara, ela até que tinha mandado antes no grupo que ela não sabia se eu já tinha falado disso, mas não tem problema, eu falo de novo. Ah, enfim, questão das relações sociais, eu acho que é o ponto que mais desperta essas dificuldades. Em mim, pelo menos. Porque, assim, isso é uma coisa importante falar, gente. Tudo que eu falar aqui sobre autismo é principalmente relacionado às minhas experiências, né? É difícil eu falar das experiências da outra pessoa, até porque cada pessoa é uma pessoa. Nem toda pessoa autista vai demonstrar, vai ter aí todos os comportamentos que estão numa listinha. Não é assim que funciona. Eu talvez tenha comportamentos que outras pessoas não vão ter, e outras pessoas talvez tenham comportamentos que eu não vou ter. Isso é muito importante a gente ter em mente, né? Então, em relação às interações sociais, pra mim é a maior dificuldade, assim. É em relação a manter uma conversa, por exemplo. E não é qualquer conversa, manter uma conversa do dia a dia, assim, digamos, né? Se a conversa tem um assunto específico, e esse assunto específico tá aí dentro de uma coisa que eu gosto, eu não vou ter problema de conversar sobre o assunto. Eu vou, se for um assunto que eu gosto muito ainda, pelo contrário, eu vou até falar demais. Eu tenho essa questão. É porque minha cabeça entra ali num sei lá no que, ela começa a acelerar muito quando o assunto é algo que eu gosto muito, e eu que tenho que me conter para parar de falar. Mas eu falo muito sobre o assunto. Se for sobre o dia a dia, se for sobre a gente, se for sobre a pessoa, dificilmente eu consigo manter uma conversa. Fica uma coisa meio seca, assim, sabe? E eu começo a sentir que eu tô me forçando a manter uma coisa ali que eu não sei como manter. Então isso é uma dificuldade que eu tenho, mas me ajudou a partir do momento que eu aceitei que eu sou assim. Eu não fico me forçando muito mais, não, a essas conversas. Às vezes eu invento uma coisa que eu tenho que fazer. Não, eu não invento, né? Mas eu começo a fazer uma coisa que eu já tinha que fazer ali, meio que pra tentar sair desse clima meio esquisito que começa a ficar, sabe? Ah, eu vou aqui fazer não sei o que, eu vou lá, não sei na onde. Escrever não sei o que, principalmente ali quando eu tô dando aula, né, por exemplo. Enfim, por exemplo, uma outra coisa que costuma acontecer, já aconteceu comigo algumas vezes, é eu sair com alguém, assim, sei lá, da casa ali em cima da minha mãe mesmo, por exemplo. Ou a gente sai pra ir no restaurante, numa lanchonete, com meu pai, ou com algum conhecido, assim, um amigo. E vai uma pessoa que eu não conheço junto, ou que eu não tenho tanta intimidade. Daí essa pessoa que eu conheço, seja o meu pai, minha mãe ou um amigo, por acaso sai por algum motivo ir no banheiro e na mesa só fica eu com essa outra pessoa, que eu não conheço. Eu sinto que eu começo a morrer por dentro, assim. Eu fico horrível. Eu detesto isso. Porque eu não sei como manter ali uma interação. Eu não sei. Então o que eu acabo fazendo? Eu acabo me fechando no meu celular, por exemplo. Eu fico ali no celular. Enfim, é o jeito que eu lido na hora. Eu não sei lidar, sabe? Essas questões. Ao mesmo tempo eu aceito que eu sou assim. Tento aceitar pelo menos. E tento não lutar contra mim mesmo. Que deixa pior ainda a situação. A não ser que a pessoa me pergunte alguma coisa, daí eu respondo, mas eu também dificilmente eu consigo ficar prolongando, sabe? E quando a pessoa que eu conheço volta, eu dou graças a Deus que essa pessoa voltou. Porque fica uma triangulação ali, né? Fica três pessoas no mínimo, e não só eu e outra pessoa que eu mal conheço. Ou conheço, não tenho tanta intimidade, né? Daí, a Ana.
continuou, né? Você poderia falar das dinâmicas de interações sociais, relacionamento afetivo. Em relação ao relacionamento afetivo, eu acho que também há ali certas dificuldades, né? Lógico, todo relacionamento vai ter dificuldades. Mas em relação ao autismo, é mais talvez questão de ser carinhoso, alguma coisa assim, que isso eu tenho um pouco de dificuldade mesmo, sabe? Eu tenho dificuldade um pouco de demonstrar carinho. Eu não sei, eu sou meio frio nesse sentido. Não que internamente eu não sinta carinho pelaquela pessoa, eu sinto e muito ainda. Externamente eu não sei demonstrar muito carinho. É meio isso, sim. E eu acho que vai muito. Eu tento, isso é importante, eu tento. Eu também não só falo, eu não sei, e também não faço mais nada. Eu tento, porque eu sei que pra outra pessoa é importante. Mas eu acho que também vai muito da outra pessoa te entender. Isso é muito importante, sabe? Questão de, às vezes, eu não perceber que eu sem querer tô irritando a pessoa também, às vezes acontece isso, pela minha percepção. Porque às vezes eu fico falando de um assunto e eu tô muito dentro da minha própria cabeça. Eu sinto muito isso. Eu, Diogo, eu vivo muito, muito dentro da minha própria cabeça. E às vezes eu não percebo quando eu tô sufocando a pessoa de falar de um assunto, por exemplo. E como relacionamento afetivo, questão de namorar mesmo. Se a gente convive muito com a pessoa, às vezes eu sinto que eu faço isso um pouco sem querer. Quando eu vejo eu tô sufocando a pessoa não tá nem aí porque eu tô falando, sabe? Mas é uma coisa que eu tento me policiar. Em relação às estereotipias, eu não tento disfarçar muito, assim, as minhas estereotipias. E eu percebi que no momento que eu passei a não tentar disfarçar muito elas, eu comecei a me sentir muito melhor. Muito melhor mesmo. Eu só aceito, sei lá, se eu com vontade de ficar mexendo assim. Que eu tenho isso, um pouco. Tem bastante, na verdade. Principalmente quando eu tô mais ansioso, né? Porque estereotipia é pra, basicamente, né, pra gente descarregar uma ansiedade que tem ali, né? Eu fico assim, por exemplo. Ou mexendo o pé, que eu fico muito assim, mexendo o pé, no caso, né? Eu não disfarço isso, não. Eu fico assim. Eu não. Eu fico mexendo, tenho mania de ficar assim, sei lá, enfim. Eu não disfarço. Não disfarço. Porque é pior. É pior, eu vou guardando essa ansiedade. E quando a gente tenta disfarçar a ansiedade de alguma forma, isso é horrível, porque você vai guardando aquela ansiedade até que chega um momento que ela pode estourar de alguma forma. Daí você vai ter uma crise. Às vezes, né? Você pode chegar a ter uma crise de ansiedade, uma crise de nervoso mesmo, né? Daí a Ana pergunta, né? Como você lida com crises? Difícil falar, né? Como que eu lido com crises. Depende muito da situação que causou aquela crise. Em alguns momentos eu me distancio, por exemplo. Às vezes eu busco ficar quieto, eu fujo pra um canto e fico lá no canto. Porque às vezes muito estímulo deixa a gente mais ansioso ainda, né? Mais desnorteado ainda. Ah, e às vezes eu se é alguma coisa, uma pessoa que tá falando alguma coisa pra mim, eu falo pra pessoa, tipo, eu tento falar alguma coisa pra ver se a pessoa para de me causar essa crise de alguma forma. Sei lá, se a pessoa tá falando muito na minha cabeça. E se eu não consigo fugir dessa pessoa de alguma forma, eu falo. Sei lá, é difícil explicar como que a gente lida com crises, porque, igual eu falei, existem muitas coisas que causam crises, que podem causar crises. Se for um ambiente que tá com muito estímulo, eu também saio do ambiente. Por exemplo, uma coisa que eu costumo muito fazer em lugares com muita gente, que às vezes me dá uma ansiedade assim, e eu sei lá, eu tô com amigos, se tá me dando muito desconforto, eu vou embora. Eu aviso talvez um amigo ali que eu vou embora, porque eu sei que se eu for falar tchau pra todo mundo, por exemplo, as pessoas vão ficar, não, fica. Isso aí me deixa mais ansioso ainda, eu detesto isso. Então, em várias situações, eu simplesmente eu só vou embora. Porque daí a pessoa não vai ficar falando na minha cabeça. Pra eu ficar, sabe? E assim, mas tem momentos que não dá pra você fugir, né? Sei lá, se eu tô dentro de um carro viajando e eu começo a ficar ansioso, tem um tipo de crise, cara, eu tento me distrair. Eu fico de fone, fico ali, ou se eu tô sem fone, eu boto o celular aqui, fico lá tentando relaxar, que já aconteceu também. E eu tento me distrair de alguma forma, se eu não consigo fugir daquilo que tá acontecendo. Ou se eu sei que o negócio vai passar rápido, tem um tempo determinado e não dá pra eu fugir também, eu tento esperar, tento manter o controle. Eu tento racionalizar, tento ali talvez fazer uma respiração e ajuda. Ajuda bastante. Não sei se eu consegui responder direito a sua pergunta, porque eu acho que
Depende muito do contexto, aquilo que eu já falei, né? Do que tá gerando a crise. Mas enfim. Daí ela pergunta, né, no final, que iniciativas podem ser tomadas em relação a explorar novos horizontes, a fim de se adaptar ao meio social, mesmo tendo certas dificuldades. Que iniciativas podem ser tomadas em relação a explorar novos horizontes? Cara, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito tímida e sou ainda. E muito da minha timidez vem pelo autismo. Eu sinto, como eu tenho essas dificuldades, isso foi me deixando tímido. Foi causando, desenvolvendo talvez a minha timidez. Eu era mais tímido do que eu sou hoje. Hoje, o teatro, né, que eu faço, que eu me formei, hoje eu sou professor de teatro também, o teatro me ajudou muito nisso. Me ajudou muito a diminuir minha timidez, mas eu ainda tenho as minhas inseguranças, que gera a timidez, né? Então, por exemplo, isso de teatro, eu fui pra faculdade de teatro. Eu fui fazer faculdade de teatro. E eu sempre na minha vida, eu sempre só tentei ir um pouco nas coisas. Porque se eu fico racionalizando muito o que eu vou fazer, isso me deixa um pouco maluco. Por isso que eu até já comentei em algum lugar, não sei se foi em vídeo aqui, eu acho que eu não sei, que eu sou muito impulsivo no sentido de que, por exemplo, tô com vontade de fazer uma live agora, eu abro a live. Eu não fico programando muita coisa, porque programar demais me deixa maluco. Me deixa maluco. Se eu começo, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Se eu não fazer na hora uma vontade, eu não faço. E isso inclui coisas um pouco da minha vida também, assim. Lógico que tem coisas mais sérias que você tem que ponderar, né? Você não vai largar o seu emprego, ou sei lá, o curso que você tá fazendo num impulso assim, você vai pensar mais. Mas, por exemplo, escolher faculdade, eu falei lá no vídeo, no último vídeo que eu postei, né, sobre mim, que eu não passei em psicologia e fui fazer teatro. Eu fui fazer teatro. Durante o curso de teatro, eu só fui fazendo também as matérias e uma hora eu meio que formei, entre aspas, assim. Eu não fiquei racionalizando muito isso demais. E eu funciono assim, o jogo funciona assim, sabe? E o teatro também me ajudou muito a calibrar o como eu interajo com as pessoas, sabe? Eu fui descobrindo modos melhores de interagir com as pessoas, modos melhores, né? Porque como no teatro eu sou quem dá aula normalmente, e eu sou quem tá dando ali o treinamento, eu tive que aprender a não socializar, mas interagir nesse sentido de uma forma mais didática e pedagógica, para que as pessoas que eu tô treinando consigam entender o que eu tô falando e fazer o que eu tô pedindo, para dar certo o treinamento. Não sei se eu tô conseguindo responder a sua pergunta, Ana. Novos horizontes, a fim de adaptar. É meio que se arriscar, sabe? Mas não se arriscar também fazendo uma coisa que você não gosta. Tenta fazer o que você gosta e vai indo, sem ficar racionalizando demais. É fácil eu falar isso, mas tentar, acho que ajuda pelo menos, sabe? E racionalizar só o que deve ser racionalizado. Não sei se eu consegui me aprofundar tanto nessa resposta, mas qualquer coisa, manda ali no grupo de novo. No futuro eu vou gravar outro vídeo também. Enfim, de qualquer forma, obrigado aí pelas perguntas. Agora vamos aí para a segunda pessoa que fez pergunta, que foi o Gabriel. E ele perguntou o seguinte: você comentou que gosta de dirigir peças. E eu quero saber se você já foi dramaturgo. Se sim, como foi? Para quem não sabe, dramaturgo é quem escreve peça, é autor de peça de teatro, né? Se não, você pensa em escrever um texto para uma peça de teatro? Então, Gabriel, eu já escrevi várias pecinhas de teatro. Peças curtas. Eu nunca escrevi uma peça longa de 2 horas. Mas eu amo escrever, amo muito escrever. Tanto texto de teatro, quanto livros mesmo, assim, romances, sem ser em forma de peça. Eu já escrevi alguns também. Então, sim, a resposta é sim. Gostei muito de escrever, eu adoro escrever. Eu tenho uma certa facilidade para escrever, várias pessoas já comentaram isso comigo, porque a minha escrita tende a fluir. E tende a fluir também porque eu encontrei uma forma que eu percebi que me ajuda a fazer fluir a escrita. Não foi uma coisa que do nada eu nasci já escrevendo fluido, não foi assim. É quase como se fosse um autométodozinho que eu criei pra mim, que eu tento passar pra outras pessoas dessa forma também, pra ver se ajuda elas, essas pessoas que têm mais dificuldade que me falam. Que é o seguinte: começa a escrever qualquer coisa e só vai. Não fica se julgando.
Porque o que as pessoas costumam fazer? A pessoa escreve uma frase, isso é em qualquer texto, seja de teatro, de escola, sei lá, faculdade, um texto acadêmico. A pessoa escreve uma frase e fica, ai, será que ficou bom? Será que não sei o quê? E não sai daquilo, isso que trava a escrita. Cara, escreve qualquer coisa do jeito que sair, e depois que você ter escrevido um pedação, talvez mais de uma página, você volta e revisa. Edita, arruma ali uma palavrinha ou outra. Isso me ajuda muito. E as peças que eu escrevi, eu costumo escrever assim, as peças que eu escrevo, né? As peças curtas. Eu vou imaginando o diálogo na minha cabeça, não fico racionalizando demais. Gente, é sempre o racionalizar ao excesso que é perigoso, pra tudo na vida, até pra escrever no caso. Racionalizar demais atrapalha qualquer coisa que você tá fazendo na sua vida. Então, eu costumo imaginar os personagens na minha cabeça, e eu deixo meio que eles vivendo na minha cabeça, e eu vou meio que transcrevendo o que eles estão falando. Assim, o que eu vou imaginando na cena na minha cabeça, eu vou escrevendo. Ah, o personagem entrou, foguetes, eles estão falando tais coisas, eu vou escrevendo as falinhas, o que tá acontecendo, termino de escrever, eu fico um tempão escrevendo, assim, eu não fico parando, às vezes dá até horas, e depois eu volto e reviso, pra corrigir uma coisinha, mudar uma coisinha ali. É assim que eu escrevo, eu gosto muito de escrever assim. Gosto muito de escrever assim. E você perguntou, né, como é que foi? Como é que é ser dramaturgo, né? Eu acho que eu basicamente já falei. E eu tendo a escrever diálogos bem naturalistas, assim, sabe? Eu imagino como uma pessoa falaria de verdade aquilo e não... Porque às vezes muitas peças que a gente lê, principalmente traduzidas, né? Os diálogos vêm de uma forma que ninguém fala daquele jeito que tá escrito. E eu não gosto disso. Então, quando eu vou escrever, eu escrevo do jeito que a gente fala mesmo. Eu tento imaginar o diálogo do jeito que a gente falaria, pra ficar natural. Os diálogos, não necessariamente a história que tá acontecendo, mas o como a pessoa tá falando com a outra, eu tento imaginar de uma forma real, naturalista nesse sentido, né? Enfim, a não ser que por algum motivo muito específico aquele personagem ou aqueles personagens estejam falando de uma forma diferente, que a gente não fala. Mas daí vai estar dentro do contexto da peça. Mas no geral, eu escrevo assim. Daí, o Gabriel também perguntou, a segunda pergunta. E o que você acha sobre o Teatro Fórum? Então, Gabriel, eu não sou nenhum especialista em Augusto Boal, porque Teatro Fórum é do Augusto Boal, né? Eu não sou um especialista, já li sobre ele, a gente vê ele. Todo mundo que faz teatro já viu alguma coisa sobre Augusto Boal. E Teatro Fórum, de novo, eu não sei nada aprofundado, mas é aquilo que os atores estão lá fazendo uma peça, tá acontecendo um conflito ali, talvez, entre os personagens, uma situação que eles estão, eles param e eles deixam o público dizer como é que aquela situação poderia se resolver. E depois eles atuam o resultado que o público falou, né? Como esse conflito se resolveria. Não é? Tem bastante interação com o público nesse sentido, né? O público é como se estivesse escrevendo a peça junto com os atores. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal, porque isso aí pode gerar vários estudos mesmo em relação a, sei lá, como é que o público vê isso que a gente está tentando retratar. Qual que é a visão do público sobre isso? Principalmente se for um público diverso. Fazer uma peça, uma cena do Teatro Fórum, por exemplo, com um grupo de adolescentes, vai ser diferente de fazer uma cena do Teatro Fórum com um grupo de adultos ou idosos. Vão ter visões diferentes ali. Imagina o que um grupo de crianças, adolescentes, pré-adolescentes falariam para resolver o conflito que está acontecendo ali em cena. Muito provável de ser muito diferente do que umas pessoas de 50 anos falariam. Até pelo que essas pessoas consomem na internet mesmo, enfim, a partir de toda a bagagem que a pessoa tem, né? Então eu acho muito interessante, principalmente como estudo. Eu acho muito legal, muito legal, muito legal. E agora aí vamos para a última pessoa que fez perguntas aqui no grupo, que é a Teodora, não é a Teodora Lopes, fez várias perguntinhas aqui. E a primeira que ela fez foi a seguinte: mesmo gostando de ser ator, hoje em dia trabalhando com arte, você se arrepende? Não me arrependo. Não me arrependo porque é o que eu mais amo fazer na minha vida. É o que eu mais amo fazer na minha vida. É teatro, dar aula de teatro, dirigir peças, então eu não me arrependo. Ai, Diogo, mas é fácil? Você ganha muito? Não, eu não ganho muito mesmo. Foi difícil até eu conseguir emprego.
Ainda bem que eu consegui ano passado, mas eu não me arrependo. Mesmo se eu tivesse que começar a trabalhar com outra coisa, eu arranjaria um jeito de continuar fazendo teatro, porque teatro me dá energia pra fazer tudo que eu faço, praticamente. Eu gosto muito de fazer teatro. Eu não me vejo não fazendo teatro. Então eu não me arrependo, não me arrependo não. Próxima pergunta da Teodora. Você acha difícil ser ator no Brasil? Então, Teodora, eu sou ator, né? Eu sou ator, diretor, professor de teatro, mas atuar não é o meu foco. O que eu mais gosto de fazer é dar aula e dirigir peça. Eu acabo atuando só quando eu tenho que atuar. Numa peça que eu tô montando, por exemplo, que sei lá, um ator sai, não tem ninguém pra substituir ele, e eu acabo às vezes entrando pra substituir o papel, mas meio obrigado assim. Eu gosto de atuar, eu não desgosto, mas eu gosto muito mais de dar aula e dirigir. Então, isso de ser ator, se eu acho difícil, por experiência pessoal eu não saberia falar, porque eu nunca tentei ser ator no sentido assim, vou tentar fazer novelas. Eu nunca quis isso, porque isso nunca foi meu foco. Mas é difícil. As pessoas que eu conheço que estão tentando uma carreira assim, não me parece fácil. E até as pessoas que a gente vê em entrevistas aí famosas, elas também falam que não é fácil. Não é fácil. Você vai ter muita rejeição, dificilmente você vai ser contratado, ou sei lá, pra fazer um papel na primeira entrevista que você der, na primeiro teste que você fizer, no caso, né? Então é difícil. Imagina, gente. Imagina quantas pessoas no Brasil tentam essa coisa de atuação. O número muito pequeno dessas pessoas tem essa sorte de conseguir estourar de alguma forma, né? Então é difícil, não é fácil. Eu tenho essa sorte, talvez, entre aspas, de não querer ser ator nesse sentido e ser apaixonado por dar aula. Essa questão mais pedagógica. Porque talvez seja um pouco mais fácil eu conseguir um emprego, não sei. Mas, enfim, é difícil. É difícil ser ator, não vou mentir aqui pelos relatos que eu vejo as pessoas falando. E a Teodora também pergunta, né? Você já pensou viajar o mundo e conhecer culturas diferentes já? É engraçado isso, sabe? Porque quando eu era mais novo eu pensava mais. Meu sonho era viajar pro Canadá, morar no Canadá, isso aí na época do ensino médio principalmente. Pra Inglaterra, esses países, viajar, Machu Picchu. Hoje eu tenho um pouco mais de preguiça, pra ser sincero. Eu já pensaria em toda a burocracia que teria pra eu sair viajando pros lugares. Mas eu tenho vontade. Eu tenho muita vontade de conhecer lugares que estão na minha imaginação, assim, desde que eu era mais criança. Tipo Egito mesmo, Canadá, esses países que eu já falei, Inglaterra, Machu Picchu. Tenho muita vontade, né, de ir, né, lá no Peru. Esses lugares mais diferentes daqui, por exemplo, do meu cotidiano. Uma coisa é eu ir pro Canadá, que eu vou talvez numa cidade lá, ou na Inglaterra. Outra coisa é eu ir pro Egito e ver as pirâmides, por exemplo. É um ambiente diferente. Machu Picchu, lugares até no próprio Brasil, né? O Brasil é muito grande. Tenho vontade também de viajar mais. Então, sim, tenho vontade sim. Outra pergunta da Teodora. Por que você gosta de dinossauros? Cara, não sei o porquê eu gosto. É difícil saber porque eu gosto, né? Mas eu gosto muito. Quando eu era criança, eu tinha um bercinho que minha mãe comprou pra mim, que eu era bem neném, na verdade, né? Que tinha os dinossaurinhos desenhados. Vai que é por isso que eu não comecei a gostar de dinossauro. E também porque eu sempre gostei muito dessa coisa do mundo, né? Entender como o mundo funciona, ou como nós, animais, né? Porque nós somos animais. Por que a gente faz o que faz, por que os outros animais fazem o que eles fazem. E como dinossauros são animais que não estão mais aqui, eu acho que isso... Lógico que estão, né? Aves são dinossauros. Mas os dinossauros não avianos não estão mais aqui. Isso talvez instigue a minha curiosidade e eu fico meio fascinado, assim. Talvez seja por isso. Talvez seja por isso, assim, que eu tenha esse gosto. Daí a Teodora também pergunta, já pensou em fazer live no NPC? De jeito nenhum, meu Deus do céu. Só de ver o pessoal fazendo já me dá um desespero já. Mas, enfim. Então não, nunca pensei em fazer. Se depender de mim, nunca farei. Vamos ver. Gostaria de ser muito famoso?
Depende. Pergunta complexa essa, né? Parece simples, mas não é. Porque, tipo, se ser muito famoso fosse me dar uma certa estabilidade na vida, né? Eu não precisar mais me preocupar com dinheiro, viver de uma forma mais tranquila, sim. Se ser muito famoso fosse me expor demais, que acabaria me expondo, né? Muito assim. As pessoas ficariam falando de mim, me xingando, porque sempre tem isso também. Recebendo muita crítica demais, não sei o quê. Eu não poder sair na rua, né? Se chegasse num nível de fama lá em cima, né? Que sei lá, a pessoa não pode sair na rua, que chega um monte de gente em cima dela. Eu acho que eu ia ficar meio maluco. Meio maluco. Então, sim, por um lado, se isso fosse me trazer estabilidade, principalmente financeira, e não se eu fosse ficar maluco. Né? Com essa pressão que a gente vê que gente famosa sofre, né? Então, aí, uma resposta meio dupla para sua pergunta. E a última pergunta aqui do vídeo, da Teodora também. Já chegou onde queria chegar como ator? Eu acho que eu meio que respondi isso na outra pergunta sua, né? Eu nunca tentei muita coisa como ator, né? Porque eu nunca quis ser um ator famoso nesse sentido. A minha área, o que eu mais gosto de fazer é dar aula e dirigir peça. É isso que eu mais amo fazer na minha vida. Então, sei lá. Você já chegou onde você queria chegar. Onde que eu quero chegar como ator? Talvez atuar de uma forma pelo menos ok, a partir do que eu mesmo acredito, tal, como atuação. Mas se bobear, eu até já cheguei nisso, se for nesse sentido. Porque como eu nunca quis ser famoso como ator, eu nunca busquei isso. Se o que eu quero como ator é só atuar de uma forma legal, pra até às vezes pra mostrar alguma coisa em aula ou quando eu for fazer uma peça, acho que sim, então. Talvez eu tenha chegado numa posição tranquila como ator, né? Talvez de não ficar, ai meu Deus, eu sou horrível, aquelas noia, né? Que eu vejo que muita pessoa tem, né? Começa a ficar meio paranoica com si mesmo, ai meu Deus, muito autocrítico. Eu acho que eu já passei um pouco, eu já passei desse ponto e eu tenho uma certa tranquilidade com a qualidade da minha atuação, digamos assim. Lógico que tem papéis, tem cenas, tem momentos que dá uma certa insegurança, né? Nossa, será que eu tô fazendo bem essa cena? Não sei o quê. Mas de forma geral, me sinto tranquilo. Me sinto tranquilo. Gente, essas foram as perguntas que me mandaram lá no grupo do Telegram. Fico muito feliz quem enviou. Gostei muito de gravar esse vídeo. Se tiver alguma questão para comentar, comentem no vídeo, gente. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link, né, para todas as minhas redes sociais que eu mais uso, que eu mais posto coisas, quem quiser me seguir. Tem o meu podcast também que eu vou deixar ali. Tem, que mais? Tem a minha Twitch que eu faço live toda semana, um monte de vezes por semana, um monte de vezes, sei lá, umas 4, 5 vezes por semana eu faço live, umas 4 vezes. E na live eu interajo também com o público, eu também respondo questões ao vivo na live, né, pra quem tá lá comigo. É isso, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido responder, pelo menos de forma razoável, as perguntas, tá? Me desculpa se eu não consegui responder direito alguma. É isso. É isso. Tchau, tchau, gente.